Olá, muito bom dia, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Manhã para Presidente Prudente e toda a região. É a nossa edição local do Jornal da Manhã, trazendo informações para você aqui de Presidente Prudente. Estamos com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Breviglieri, para comentar as principais notícias desta quarta-feira, dia 19 de agosto de 2020. Muito obrigado mais uma vez pela audiência. Vamos lá então para o destaque do Adilson Breviglieri. Bom dia, Adilson, o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Padilha, ouvintes da Jovem Pan. Meu destaque vai para a pesquisa que trouxe um resultado de 79% de pessoas que não querem a reabertura das escolas, porque alegam que agravará a pandemia. Esses dados são referência à pesquisa feita pela Datafolha, que foi divulgada ontem, conforme o levantamento, as unidades deveriam continuar fechadas nos próximos 2 meses. E o governo de São Paulo já acatou o resultado desta pesquisa, prorrogando aí para um outro prazo o reinício das aulas. Importante, porque, sem dúvida, no meu entender, agravaria mais ainda a nossa pandemia, a pandemia que nós estamos vivendo. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Adolfo, seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, Adilson, a todos os ouvintes da Jovem Pan. 2 destaques bem rápidos, que são muito interessantes e de esperança de novo, né? O número de pessoas com Covid caiu 9%. É a tendência de uma queda que vem acontecendo. Por 57 dias nós ficamos tendo aí 1.000 mortes, né? Questionável dentro daquilo que a gente fala, mas já caiu para menos de 1.000 também. Tivemos uma queda aí na média móvel de 5,5%. Contrariando aí o berrante virtual da funerária, que adora ficar falando só em desespero, desespero, desespero. E aleluia também, né? Até que, enfim, a OAB Nacional, alguns advogados que prezam pela ética, começaram um movimento fora Santa Cruz, né? Que, segundo eles, ele já estourou tudo que se pode falar em moral e ética que um cargo de presidente nacional da OAB exige. E começaram um movimento grande. Tomara que a OAB um dia, democraticamente, por estar num país democrático, e tantos advogados gostam de cobrar sobre democracia, principalmente uns que são da esquerda, né, que falam tanto do Bolsonaro, que a OAB vote para que ela tenha eleição direta, né, porque nós já temos mais de 1 milhão de advogados no Brasil e o voto na OAB não é voto direto. Está na hora de mudar isso também, né? Muito bem, vamos lá. A primeira notícia de hoje é que Prudente tem nova disparada de mortes por Covid-19. O total chega a 70 pessoas. E a gente lamenta aí o número de óbitos que nós tivemos desde o início da pandemia. Os novos casos positivos, de acordo com a vigilância epidemiológica, são mais 40 pessoas infectadas com coronavírus na cidade, sendo em 21 pessoas do sexo feminino e outras 19 do sexo masculino. E ainda, segundo o boletim, 56 moradores de Prudente estão hospitalizados, sendo 26 em unidades de terapia intensiva. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. A gente sempre vai lamentar, né? A gente sempre vai lamentar as mortes, infelizmente. A gente cansa de falar aqui que é inevitável que algumas pessoas se agravem mais e levem a óbito, mas a gente tem que acreditar que as coisas estão virando, e estão mesmo, né? Os números demonstram aí, como a gente acabou de falar no destaque. Aproveitar também a deixa. O Coronel Leopoldo conseguiu se safar dessa, já voltou, já assumiu a posição de chefe de gabinete aqui em Presidente Prudente. Graças a Deus, boa sorte, muita saúde, é um cara muito gente boa. E vamos continuar torcendo para que os índices continuem em queda, como está previsto aí por alguns levantamentos estatísticos e não de adivinhação em nome da ciência, né? Muito bem, olha, para aqueles que estão com dificuldade em manter o pagamento da fatura de energia elétrica em dia, a concessionária Energisa, que atende Presidente Prudente e cidades da região, decidiu facilitar dívidas e elas serão parceladas em até 12 vezes no cartão de crédito. Muito bom, né, Adilson Breviglieri? Sem dúvida, né? Primeiramente, aqui eu queria até dar os parabéns para a iniciativa da Energisa, que é a empresa que tem um serviço essencial para a sociedade e, nesse momento de pandemia, ela demonstrou bastante sensibilidade, porque certamente o que tem de pessoas, eu acredito que o percentual de pessoas que não estão conseguindo
pagar a sua conta de energia elétrica é um número bastante substancial. E eles criaram essa possibilidade de você poder dividir aí no cartão de crédito, que com certeza vai ter uma adesão provavelmente de uma grande parte das pessoas que estão inadimplentes com a sua conta de energia elétrica. Parabéns aí para a iniciativa da Energisa, que está fazendo aí a sua parte nessa pandemia, o que todo mundo tem que fazer, né? Parabéns. Muito bem, agora mais uma notícia boa, somando as notícias que nós temos aqui do programa, só notícias boas, na maioria, né? Mas nós temos notícias ruins também para comentar. Bom, após 22 dias de tratamento contra o coronavírus, o coronel da reserva, Francisco Batista Leopoldo Júnior, reassumiu a chefia de gabinete da Prefeitura de Presidente Prudente. Com sintoma da doença, ele foi internado no dia 27 de julho. Em seguida, após 3 dias, sofreu piora no seu quadro clínico e foi transferido para a UTI. No último dia 14, o chefe de gabinete recebeu alta hospitalar. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Como eu já disse aqui, né, o coronel é um cara muito querido na comunidade. Não é só pela posição de coronel, não. Ele sempre foi uma figura humana muito gente boa, um cara que sempre nos atendeu com muito respeito, com muito carinho, sempre não distinguia e não distingue as pessoas, não importa a posição. E a gente estava na torcida por ele. Graças a Deus ele conseguiu sair dessa. Fez até um vídeo ontem tocando uma flauta, não sei se vocês viram, agradecendo as orações. É a força para cima agora, coronel. Continuar a labuta. Muito bem, vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. O Leopoldo ele faz parte do rol daquelas pessoas especiais da nossa cidade, né? Você não consegue encontrar nenhuma pessoa que possa fazer uma crítica negativa pela conduta dele perante todas as esferas que ele esteve à frente. É uma pessoa amável, uma pessoa educada, uma pessoa querida, uma pessoa que realmente nos orgulha de estar onde está e também nos orgulha por ter feito parte aí da Polícia Militar e galgado aí altos cargos pela sua capacidade, pela sua forma de conduzir, uma pessoa que é bastante família. E eu também, como Padilha, sou uma pessoa que admiro a conduta do Leopoldo, a forma que ele leva a vida dele e graças a Deus, né, conseguiu vencer aí essa terrível doença, o Covid-19, nos deixou bastante preocupados nos momentos que ele estava no hospital, internado pela UTI. A gente pôde acompanhar dia a dia, porque tinha vários grupos de internet que passavam as informações de como ele estava indo e tal. E graças a Deus ele venceu e está aqui junto conosco, já voltando ao trabalho, dando aí todo o seu talento para a nossa cidade. Parabéns para o Leopoldo, bom retorno. Muito bem, na região de Presidente Prudente nós estamos passando por um clima diferente, aquele que nós não estamos acostumados. Desde 2009, a região de Prudente não registrava um volume tão grande de chuvas no mês de agosto. De acordo com o climatologista Wagner Camarini, até às 9 horas de ontem, terça-feira, já havia chovido 140 milímetros, enquanto a média do mês de agosto é de apenas 44 milímetros de chuva. Olha, foram 49 dias de estiagem, com apenas pancadas de chuvas em pontos bem isolados. E agora está sendo prevista uma baixa das temperaturas a partir dessa quinta-feira, com possibilidade de neve em algumas regiões do Brasil. Adilson Brevileri. Eu vejo com os bons olhos. Nós aqui de Presidente Prudente temos um costume de dizer que quando chega setembro vem as chuvas, né? A nossa feira agropecuária, que acontece sempre no início de setembro, para poder abraçarmos aí o 7 de setembro e também o aniversário da cidade, que é no dia 14 de setembro, a gente, quando chegar setembro vai chover. Mas nós tivemos uma antecipação de setembro agora no mês de agosto, né? E uma chuva muito bem-vinda, porque quase 50 dias sem chuva já estava começando a ficar bastante crítica a situação, não só para o lado da agropecuária, da agricultura, mas também para a própria saúde, né? Que a condição do ar também já estava bastante prejudicada. E graças a Deus a chuva veio em grande quantidade. E agora, com o frio, o pessoal tem que tomar cuidado para não sair sem blusa de casa, porque a temperatura amanhã diz que poderá chegar aí aos 12 graus, ou talvez até um pouco menos. Então vai fazer bastante frio. Afinal de contas, nós estamos vivendo o inverno, né? Não é diferente.
Muito bem. Olha, o governo do estado e os municípios paulistas já empenharam quase 5 bilhões de reais para ações de combate ao novo coronavírus no estado de São Paulo. É o que aponta o levantamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com dados atualizados até 31 de julho deste ano. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. É um rombo, né, nos cofres públicos. Isso, creio eu, infelizmente, ainda vai dar muito problema, né? O Covidão vem aí. A Polícia Federal anda trabalhando e anda trabalhando forte. Coincidência ou não, depois de maio, a Polícia Federal vem agindo rápido e prendendo muita gente, né? Dobrou o número de apreensão de drogas, é recorde histórico no Brasil. Mas, enfim, a Polícia Federal está de olho nesse dinheiro todo, para onde foi, o Ministério Público, e os prefeitos vão ter que dar conta disso aí. E se você for avaliar, nós tivemos uma queda muito grande de arrecadação até junho. E para preencher esse caixa do governo do estado aí, vai ter que ter muito equilíbrio de gestão. Gestão até agora que o nosso governador demonstrou estar só na ponta da língua, né? Porque na crise, durante a crise, gestão é uma coisa que ele demonstrou para nós que ele tem muito que aprender ainda. Muito bem, olha, o Ministério Público Federal denunciou ex-ministro Baldi e outros 10 por corrupção na Lava Jato. Ele é secretário afastado de Transporte Metropolitanos de São Paulo e foi solto por decisão de Gilmar Mendes, do STF. Os crimes teriam ocorrido na gestão de Michel Temer e no período em que foi deputado federal. Vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. Olha, a história do Baldi ela é muito mais profunda do que a gente imagina, né? Porque existe aí um indício dentro da investigação da polícia de que o governo do estado de São Paulo havia destinado uma verba para o governo do estado do Goiás, da onde o Baldi era deputado federal. E depois houve uma devolução de verba do estado de Goiás para o governo do estado de São Paulo, diretamente relacionado com campanhas do Dória e outras histórias meio estranhas aí. Então, de santinho, esse Baldi não tem nada. Certamente é mais um que está empenhado aí com algumas questões que precisam ser esclarecidas. E eu tenho certeza que, como sempre o Padilha diz, nós temos aí uma importante instituição que é a Polícia Federal e o Ministério Público também em cima, e com certeza a gente vai ficar sabendo da verdade quais são realmente os fatos que envolvem aí o Baldi, né? Olha que interessante, a TV Globo apurou que Baldi teria recebido propina da ProSaúde para ajudar na liberação de valores. A propina paga em espécie teria saído do Caixa 2 da entidade, que tinha à época como principal fonte os contratos do Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro de novo na situação, né, Adolfo Padilha? Não, o que é interessante é o seguinte, né? O cara é lá de Goiás, foi para Brasília, foi para São Paulo, foi para o Rio de Janeiro. É uma especialidade assim, 200 milhões de habitantes nós temos no Brasil, né? Nós temos gente especialista com especialidade várias. Esse cara é especial. Aliás, ele é muito especial, porque segundo a matéria da Globo ontem, ele recebeu até 2019 esse dinheiro, né? Então, o que que acontece? A gente precisa começar a avaliar, na verdade, de que lado o STF está. O STF proíbe a ação da polícia onde se concentram os maiores traficantes desse país, que é nas favelas do Rio de Janeiro, no Morro, quem queira. Ele proíbe agora a ação dos helicópteros, quer dizer, agora nem os helicópteros podem sobrevoar lá. O STF, o Gilmar libera a rua, né? Não pode ser chamado de tranca-rua, porque tudo que cai lá ele libera, cansa de soltar bandidos e pessoas envolvidas em corrupção. Nós temos uma PL onde a coautora dessa PL é a deputada Carla Zambelli, que dobra a pena do pessoal que está metido em corrupção. Aí vai o PCdoB lá ontem e tira da pauta. O povo brasileiro está na hora de começar a observar isso. E aquilo que eu já disse aqui, a gente só vai mudar esse país quando a gente começar pela nossa casa, pela nossa cidade, pela eleição dos nossos vereadores, dos nossos prefeitos, senão a gente não consegue mudar esse país. Temos uma grande chance agora com uma grande renovação que foi feita, tanto no Congresso como no Senado.
mas as amarras e os compromissos de uma quadrilha muito grande, de um establishment, de um sistema corrupto, ainda são muito fortes. Nós vamos precisar de umas 3, 4 eleições ainda para conseguir limpar esse galinheiro todo. Então, a gente precisa avaliar isso, porque é complicado. A Polícia Federal prende, o STF vai e solta. Agora eles querem proibir a Polícia Rodoviária Federal de apreender, por exemplo, o tráfico de drogas. Sendo que a Polícia Rodoviária Federal, nos últimos tempos, fez as maiores apreensões de droga da história do Brasil. Quem que eles estão defendendo? A quem eles defendem? O que fere mais a democracia? Pessoas que não sabem avaliar o verdadeiro valor de uma sociedade, que estão nos cargos de determinados órgãos? Não sei, a gente precisa começar a pensar nisso. O Brasil precisa começar a se mobilizar mais ainda e não parar. Importante a gente não parar de se mobilizar e se indignar com essas coisas. Bom, a pauta da vez agora é o orçamento de 2021. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM, do Rio de Janeiro, disse ontem que não faz nenhum sentido, nem do ponto de vista político, que o presidente da República, Jair Bolsonaro, envie uma proposta orçamentária para 2021 com mais recursos para o Ministério da Defesa do que recursos para a educação. Vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. É lógico que, sem dúvida nenhuma, que a educação é principal, é uma coisa primordial para que possa haver investimentos adequados. Mas a gente também não pode esquecer que a nossa força militar ela está um pouco sucateada, né? Ela está um pouco precária. E a gente também não pode esquecer o detalhe que a gente vive na América do Sul com países socialistas, com regimes socialistas, e que estão passando por um momento que se tornaram, na verdade, um pavio de pólvora, com um pavio curto, num barril de pólvora. Mas, enfim, de uma certa forma, é uma questão bastante difícil para que o nosso presidente possa colocar no orçamento a prioridade da educação. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e que, apesar de estar precisando de investimentos mais substanciosos, a nossa força militar vai ter que esperar um pouco, né? Tenho certeza disso. Adolfo Padilha, qual é a sua opinião? A minha opinião é o seguinte: quem foi eleito presidente do Brasil foi o Bolsonaro. Deixa ele pagar pelos erros dele. Agora, o que não está ainda claro, e já o pessoal já sai fazendo manchete, se o volume o ano que vem é o índice de aumento ou é o volume orçamentário, né? Vamos esperar a explicação. Porque pode ser o índice de aumento do orçamento da educação no ano que vem é 20%, o índice de aumento da segurança nacional é 25%. É claro, já está mais do que demonstrado que o governo prioriza a educação. Tanto é que vem tentando mudanças radicais de quebrar paradigmas dentro do MEC, que é um centro de ideologia política e não educacional, deixar isso bem claro, e está tendo grandes enfrentamentos por isso. Agora nós temos que aguardar. O maior absurdo disso tudo é um cara com 77 mil votos comandar o Congresso Nacional, com a autonomia que tem, enquanto os outros 500 e poucos deputados não conseguem mudar o procedimento de ordem da casa, né? Esse é o maior problema. Isso é uma coisa que ataca a democracia, que eles gostam tanto de defender a bandeira da democracia. O presidente foi eleito, ele tem um programa de governo, ele tem um projeto de governo, ele que paga o preço em 2022 dos erros e acertos que ele cometer. Vai caber a nós, quem quer votar nele, quem achar que o outro tem uma melhor proposta, votar no outro. Não é o Rodrigo Maia que tem que ditar alguma coisa. Na verdade, o Rodrigo Maia tem essa vitrine toda porque ele é oposição ao governo. E a imprensa, que hoje não tem mais as verbas públicas que tinha antigamente, prefere dar vitrine, não se importando com a categoria nem de conhecimento e muito menos moral, né? Porque está envolvido em um monte de falcatruas, que os amigos do STF de repente não deixam julgar, nunca vi isso, e dão essa vitrine para ele poder ficar falando que nem o papagaio do Zé Louro lá da Ana Maria Braga. Muito bem, olha, a primeira turma do STF condena o deputado Éder Mauro a pagar 30 salários mínimos a Jean Willis por difamação. Para ministros, o deputado Éder Mauro, do PSD do Pará, adulterou declaração do ex-deputado na Câmara e a conduta não se encaixa na imunidade parlamentar. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha.
Eu acho que é do jeito que a gente tomou conhecimento, tá certo. Eu acho que não importa. Eu sou, John Willis não me agrada em nada. E não concordo nem com a vírgula que ele coloca na frase dele. Mas eu acho que pegar um vídeo, editar um vídeo, jogar na rede social, não importa de que ideologia o cara é, não importa de qual é o nível que você tem de respeito com essa pessoa. Eu acho que isso não se faz. É isso que a gente tem que combater. Isso é usar a internet de uma forma que não deve ser usada. E eu só espero e aguardo que esse julgamento do STF não seja diferente para outras pessoas de outras ideologias, né? Que siga o padrão de julgamento e não tenha um duplo padrão de entendimento sobre o que é uma agressão virtual. O cara pegar um vídeo, editar um vídeo de uma fala, seja de qualquer um, e jogar na internet, errou e tem que pagar. Adilson Brevileri, essa pode ser a chamada fake news? Não, a forma que o deputado Éder Mauro agiu é uma forma bastante infantil até, né? E não importa com quem quer que seja, a atitude dele, a maneira que ele agiu, realmente lamentável, porque ele adulterou uma fala do Jean Williams e transformou ela em outro sentido. Deu uma conotação de que Jean Williams era racista, era contra negros, contra pobres, que na verdade não é, né? Mas a conduta do deputado realmente é uma conduta que nos surpreende, né? Ele vai ter que pagar, por isso eu até acho que os 30 salários mínimos que foi imputado aí para que ele possa ser pago, mesmo sendo corrigidos, ainda é pouco, né? Porque teria que ter sido uma pena um pouquinho mais grave para que ele pudesse realmente servir de exemplo também para que outros não continuem fazendo esse tipo de fake news, né? Vai para a conta aí, para a poupança do Williams, um mês de salário lá do deputado. Bom, além de prorrogar o auxílio emergencial, o presidente Jair Bolsonaro deseja criar o programa Renda Brasil ainda este ano para começar a vigorar em janeiro de 2021. O primeiro formato do novo programa social prevê o governo, que deve beneficiar 20 milhões de famílias no país. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. O grande desespero da oposição, né? Porque durante a campanha a gente lembra que eles acusaram o então candidato Jair Bolsonaro que ele iria acabar até com a Bolsa Família, né? E de repente ele criou até o 13º da Bolsa Família. São 14 milhões de pessoas identificadas que são beneficiadas pelo Bolsa Família e agora a ideia é agregar mais 6 milhões de pessoas que durante a pandemia eles denominaram dos invisíveis, né? Pessoas que não estavam sendo enxergadas pelo governo no sentido de apoio, de realmente pessoas que passam uma necessidade, que necessitam desse apoio do governo a nível de ter alguma ajuda para poder se sustentar. Aí nós teremos 21 milhões de pessoas atendidas. Claro que você vai ver na mídia algumas pessoas, como você já vê, aqueles colunistas que tinham a carteirinha de poupança do dinheiro público e hoje não tem mais, dizendo que é um governo populista, que é uma ação populista, né? Na verdade, é uma necessidade de um governo que se preocupa com aqueles que mais precisam. E nada mais ele está fazendo do que isso, ampliar um atendimento que já existe, diga-se de passagem, o Bolsa Família foi identificado milhões de pessoas que não tinham porque estar recebendo aquele dinheiro, né? E hoje é uma coisa mais transparente. Então o governo federal faz a parte dele para o desespero da oposição, que resta agora ficar atacando, que é uma ação populista, que vem aí o Renda Brasil. Adilson Brevileri, a instituição do Renda Brasil vai ser uma injeção de ânimo no comércio, enfim, nas pessoas de baixa renda, né? É uma questão de sobrevivência, né? Porque a gente não tem noção de como é que vai ser o início do ano de 2021. Esse auxílio emergencial, que já foi pago para mais de 60 milhões de pessoas, mas várias pessoas podem também compor a mesma família, que aumentou aí também a renda da família de uma maneira significativa. Depois que passar essa fase da Covid, da pandemia, esse grupo de 60 milhões que acabou recebendo aí o auxílio emergencial vai cair para 6 milhões de famílias, né? Que vão estar certamente numa situação bastante delicada, numa situação de vulnerabilidade,
e elas precisam ser incluídas aí em algum tipo de benefício social, e é o governo mostrando que tem que realmente cuidar e estar preocupado com essas pessoas que vão estar aí passando por dificuldades muito grandes, né? Passamos até situação de fome e calamidade pública, né? Muito bem, nós estamos encerrando o Jornal da Manhã desta quarta-feira, hoje 19 de agosto de 2020. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Daqui a pouco tem um programa Pânico. Um grande abraço aí para o Adolfo Padilha, nosso comentarista convidado, também Adilson Brevileri, o outro comentarista convidado. Amanhã nós voltamos a partir das 11h30 da manhã com o Jornal da Manhã, edição para Presidente Prudente e região. Grande abraço, até lá!